Boa noite a todos meus irmãos, minhas irmãs, nossos amigos que nos assistem pela internet, né? Esperamos que esteja entrando no momento. Vamos ver como é que estão as nossas, os nossos equipamentos, né, de comunicação. Nós pedimos aos nossos amigos que ligassem o celular, quem estiver com o celular, que estiver ligado, para evitar que haja alguma interferência, né, na palestra. E como sempre nós damos aquelas informações costumeiras, porque as pessoas que estão nos assistindo não conhecem a forma de trabalho da casa, né? Nós informamos então constantemente para orientação das pessoas que de segunda, terça e quinta nós estamos aqui às 8 horas com palestras e passes, né? Quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 e domingo às 10 horas com evangelização infantil. O plantão de atendimento é recomendado que as pessoas cheguem pelo menos meia hora, 40 minutos antes das reuniões, para ter a oportunidade depois de assistir a reunião também, né? A palestra. E tem outra observação, nós aplicamos também, além do passe normal, espiritual ou magnético, o chamado passe à distância para as pessoas necessitadas. Mas esses casos são casos especiais que devem ser indicados pelo plantão de orientação. Então as pessoas que tiverem um problema qualquer, assim, grave da família, então deve informar o plantonista para que então ele coloque no cartão a necessidade da pessoa receber então em nome da outra pessoa que não tem condição de chegar à nossa casa para receber o tratamento à distância. E de forma geral as pessoas durante as vibrações aqui da nossa casa poderão mentalizar essas pessoas também, independente de ela vir ou não, poder ou não, porque elas recebem também de certa forma de acordo com a vontade, com o coração, com a afeição que nós tivermos. Então as pessoas recebem uma ajuda espiritual, né? Então não é preciso haver o passe específico para essa pessoa. O trabalho social da nossa casa, todo sábado de cada mês nós temos a distribuição das cestas básicas para as famílias cadastradas, todo segundo sábado. E nós estamos com a campanha do quilo, né, que continua. Aqueles que puderem nos ajudar, nós agradecemos. Então nós temos uma pequena cesta aí na frente. As pessoas podem trazer 1 quilo de arroz, ou feijão, macarrão, molho, tomate, o leite, principalmente para as crianças, né? O leite em pó. E também a cada 15 dias ao sábado nós fazemos uma distribuição de lanches para os moradores de rua, aqui na periferia, aqui em volta da nossa casa, na estação metrô, em Carandiru e Tietê. Quem quiser participar pode falar com o dirigente do trabalho, né? Isso é no sábado, depois da reunião pública. Seria mais ou menos às 6h30, 18h30. Agora estamos com um trabalho também, às sextas-feiras, às 19h30, para as pessoas que tiverem algum problema, ou conhecer alguém que tem algum problema na família, com dependência química, né? Não é uma palestra, nem está aberta ao público em geral, apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência e seus familiares. Então, nós damos orientação a essas pessoas, os familiares, os amigos, as pessoas que têm contato com essas criaturas, com esses nossos irmãos. Agora, se eles puderem vir, também melhor ainda, né? Outra recomendação é a importância do Evangelho no lar, que a nossa casa indica, como todos os núcleos espíritas cristãos, indica para que as famílias possam fazer um contato espiritual, uma ligação espiritual constante com o alto, né? Com nossos amigos espirituais, com nossos familiares, que muitas vezes nós até esquecemos, né? Mas eles continuam ligados conosco, né? E às vezes se sentem felizes em saber que nós lembramos deles, né? E às vezes eles estão tão perto da gente que a gente esquece. Então, com esse estudo constante do Evangelho no Lar, constante que eu quero dizer uma vez por semana, mas constante, né? Para que então nós abramos aí uma comunicação com esses nossos amigos espirituais, para trazer então a paz ao nosso lar, a proteção, inclusive os nossos vizinhos também recebem toda essa luz que chega até nós. Então isso é muito importante, esse estudo. Quem tiver alguma dúvida, nós temos os nossos plantonistas que dão toda a orientação para a pessoa como fazer. É mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo aqui todas as noites, né? Durante as palestras. Depois temos as vibrações, temos o encerramento. Então o Evangelho é mais ou menos um retrato do que acontece aqui na nossa casa durante as reuniões. Então, isso posto, nós vamos fazer o nosso contato também mais estreito com a espiritualidade através dos nossos pensamentos, né?
atrapalhar. Então vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, vamos mentalizar aquele amigo espiritual que nós trazemos dentro dos nossos pensamentos. Agradecer em primeiro lugar a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, Senhor da vida, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite, usufruindo de momentos de paz, né? Através do nosso recolhimento. Agradecendo esses amigos espirituais que estão à nossa volta, em nome de Jesus, estão aqui, com todos os trabalhadores da sua seara, que nos dão toda a cobertura, toda a assistência para o desenvolvimento das nossas tarefas espirituais. Agradecemos, Deus meu, agradecemos Jesus querido, amigo, pela oportunidade que nós temos, pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo estudo, pela comunhão com nossos amigos, pelos nossos entes queridos, pela nossa refeição abençoada que recebemos em nosso lar. Enfim, Senhor, por toda a proteção que temos recebido através das nossas vidas. Que nós possamos continuar no estudo, no trabalho honesto e digno, louvando todas as oportunidades que nos deste, Senhor. Que nós possamos, mais uma vez nesta noite, levar para os nossos lares a bondade e a alegria que nós recebemos no coração, através do abraço fraterno que recebemos durante esse período que aqui estamos, o envolvimento amigo, para que nós tenhamos uma semana muito tranquila, com muita alegria, com muito positivismo, sabendo que nós estamos constantemente assessorados pelos amigos espirituais, pelos nossos anjos guardiões, enfim, que nós possamos levar uma vida mais tranquila, mais feliz, sabedores que nós somos filhos de Deus, infinitamente bom e misericordioso, que a todos nós concede oportunidade para o crescimento. E assim então nós vamos retornando à nossa sala. Nós vamos prestar bastante atenção na nossa irmã Anilda, que vai fazer um tema muito importante para nós, que vai falar muito de perto para nós, aqueles momentos que nós às vezes temos conhecimento ou nos passa também pela necessidade da fraternidade, do espírito amigo. O tema é reconciliação, é isso? É do Estudando o Evangelho, não é isso? Então nós vamos prestar bastante atenção, vamos pedindo as nossas melhores vibrações para que a companheira seja bastante feliz e nós vamos aprender mais um pouquinho com ela hoje. Uma boa noite a todos. Então, nosso tema desta noite se chama reconciliação. Esse tema ele está no capítulo 26 do livro Estudando o Evangelho, pelo escritor Martins Peralva, página 63 e 64. E esse tema dessa noite se inicia com os dizeres: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, quem nos disse isso foi Jesus. O Martins Peralva, quando ele relata neste livro este tema, ele já inicia nos pedindo para que nós reconciliemos com os nossos adversários. E ele vem nos dizer que essa reconciliação vai nos trazer uma série de inapreciáveis benefícios. O primeiro dele, paz na consciência. Quem que não quer e quem que não busca essa paz? Acho que todos nós buscamos realmente a paz em nossas consciências, né? Mas para nós alcançarmos essa paz tão necessária para nós, o que fazermos? Como nós iremos alcançar essa paz? É difícil, é muito difícil nós estarmos realmente em paz conosco mesmo, porque o mundo que nós vivemos é um mundo ainda de expiação e provas. Então,
nós temos grandes conflitos para todos os lados que nós observarmos. Então, essa paz da consciência, né, nós vemos aí na nossa mídia, em todos os lugares, tanta discórdia, tantas situações que afligem os nossos irmãos. É tantas calamidades, é tantas catástrofes. Tudo isso faz parte do nosso contexto do planeta Terra. Mas diante de tudo isso, nós temos a busca da paz, nós temos que estar com a nossa consciência em paz. É o que diz aqui, o maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. Essa busca da nossa consciência em paz, nós vamos encontrá-la sim, quando nós aceitarmos os ensinamentos de Jesus, praticá-lo em nosso dia a dia, quando nós conseguirmos respeitar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos, quando nós conseguirmos ter o amor dentro do nosso coração e esse amor nós transmitirmos a todos os nossos irmãos. Porque a paz de consciência vai depender de cada um de nós, das nossas atitudes. Por isso que nós dissemos que quando nós conseguirmos praticar os ensinamentos do Mestre, porque a nossa luta, a nossa evolução faz com que nós temos os atributos ainda nas nossas vidas, nós temos vários obstáculos a ultrapassar, mas isso, se nós aceitarmos, né? Porque o homem busca o quê? Geralmente ele busca melhorar a sua situação financeira, bens materiais. Isso é o que mais buscamos. Se nós conquistamos um bom emprego, nós queremos conquistar uma casa melhor, um carro melhor. E às vezes nós conseguimos isso, mas nós ainda estamos em busca de algo mais. E sempre voltados ao lado material. E por isso que nós não conseguimos essa paz em nossa consciência. Porque a nossa busca é sempre para o lado material. Ao ponto que, a partir do momento que nós aceitarmos os ensinamentos do Mestre Jesus como aquilo que nós necessitamos para as nossas vidas e conseguirmos praticá-lo, respeitando a todos os nossos irmãos como irmãos, respeitando a todos os nossos semelhantes, da mesma forma que nós gostaríamos de ser respeitados. Então aí sim nós vamos estar dando alguns passos em busca da verdadeira paz. O segundo item que ele nos assinala é a ausência de inquietações e remorsos, porque nós ainda somos seres que estamos em evolução. E para nós conseguirmos superar todos os obstáculos que estão colocados em nossas vidas, nós ainda sofremos com muitas coisas, sofremos com as doenças que nos é colocada, sofremos com os nossos parentes, amigos, que às vezes estão passando por problemas, sofremos pelos nossos próprios problemas, mas isso faz parte desse todo contexto onde nós vivemos. Então, ausência de inquietações e remorsos. Remorsos por quê? Nós ainda somos seres em evolução e nós ainda praticamos atos que não deveríamos praticar, porque nós já temos em nossa consciência, nós já temos em nossa mente o que é certo, o que é errado. Mas, mesmo assim, nós temos isso em nós. Nós ainda erramos, somos seres humanos, ainda falhamos. E quando nós falhamos e conseguirmos superar, porque o importante para nós é reconhecermos que falhamos. E a partir deste momento que nós tivermos essa consciência, esse reconhecimento da nossa falha, e a partir daí não cometer as mesmas falhas, nós já vamos estar dando um passo
para não termos isso aqui, remorsos. Porque às vezes nós erramos, mas nós não temos consciência do erro. Quantas vezes é isso que ocorre em nossas vidas? Mas a partir do momento que nós reconhecemos que estamos errados, mas se nós continuarmos errando, então nós não aprendemos nada ainda. Então o que é importante? Nós reconhecermos e mudarmos as nossas atitudes para não errarmos mais. Porque aí sim, nós não vamos ter o remorso dos atos praticados. Esse remorso faz com que nós não temos a paz em nossa consciência. Então, é uma coisa ligada à outra. Né? Para nós termos a paz na nossa consciência, nós temos então que ter as nossas atitudes corretas. Para o amanhã nós não sentirmos inquietações em nossas mentes, para nós não sentirmos remorsos, para nós não termos nada a ter de reconciliar com os nossos irmãos. Tudo isso parece simples quando nós falamos aqui, parece simples quando nós estamos aí ouvindo, mas no nosso dia a dia, o nosso convívio com os nossos semelhantes, o convívio com os nossos parentes e amigos, que todos somos cheios de falhas, nós ainda somos seres que falhamos. O convívio com nossos familiares é difícil? É difícil. Nós estamos juntos para quê? Para evoluirmos. Bom seria se tivéssemos todos no mesmo patamar. Bom seríamos se fossem todos pessoas bondosas, que não falhássemos, que não obtivéssemos erros. Mas não é assim que ocorre. Se nós estamos neste planeta, convivendo com pessoas, com espíritos de diversos graus evolutivos, é justamente para quê? Para aquele que está melhor, com o seu exemplo, com as suas atitudes, demonstrar a forma correta àquele que ainda está no nível mais baixo. Por isso que temos essas tribulações, ainda estamos aí em evolução. Então nós não podemos esperar que nós melhoramos e vamos modificar isso de um dia para a noite. Ainda não dá para ser assim. Então, o importante para nós é nós aceitarmos os ensinamentos do Cristo e tentar praticá-lo em nosso dia a dia. Erramos, tomarmos a consciência desse erro e daí para frente não errarmos mais. Porque assim nós vamos estar o quê? Nos modificando. E com a nossa mudança, nós vamos estar o quê? Exemplificando para o próximo. E aquele próximo nosso, vendo o nosso exemplo, ele vai também o quê? Ver que nós modificamos. As pessoas notam isso. E quando nós tivermos problemas, ou quando nós formos instigados pelos nossos irmãos a cometermos a falha, e ele perceber que nós não falhamos mais, que nós temos a nossa mudança, então ele vai perceber, então, não adianta eu instigá-lo, eu não consigo mais fazer com que ele seja impaciente, eu não consigo mais fazer com que ele seja explosivo. Então percebe a mudança, porque às vezes é isso que ocorre no nosso dia a dia. As pessoas vêm, né? Sabe que nós temos um objetivo, mas elas vêm nos instigando, né? Então nós vamos mantendo uma paciência, de repente nós perdemos a paciência, aí nós explodimos com a pessoa. Então todo aquele nosso objetivo cai por terra, todo aquele nosso trâmite em estar nos melhorando, em estar com aquele propósito da nossa mudança interior, né? Então nós falhamos, mas é só recomeçar, vamos tentar novamente. O Pai bondoso que é, Ele nos dá várias oportunidades, e várias oportunidades nesta vida encarnada,
Mas quando daqui partirmos, nós vamos ter novas oportunidades para retornarmos e colocar em prática, para ver se realmente aprendemos. Então é isso que vai nos trazer a ausência de inquietações e remorso no nosso dia a dia. O outro item que ele nos traz aqui, sono tranquilo, e nos diz, assegurando bem-estar espiritual enquanto o corpo descansa. Quantos de nós não conseguem ter o sono tranquilo? Quantos de nós não conseguem dormir pelas inquietações da mente, pelas atitudes, pelos problemas que passam, pelos problemas, pelas tribulações do nosso dia a dia? Quantos de nós tem aquele sono de meia hora, 40 minutos, desperta e fica naquela briga com sua consciência, tentando novamente dormir? Então, o que nos traz essas inquietações e o que nos traz não termos esse sono tranquilo? Quando nós somos obrigados a levantar, né? Porque acordados já estamos, já não dormimos, né? Então, nós já estamos o quê? Cansados. Nós levantamos do nosso leito cansados. Cansado da mente, cansado do corpo. E aí mais um dia, né? Nós temos as nossas tarefas, temos aí as nossas obrigações, e aí saímos para o nosso trabalho. Qualquer coisinha que ocorre, às vezes uma fechadinha no trânsito, já é aquele motivo para nós, então, falarmos algum palavrão, já colocarmos para fora todo aquele rancor, toda aquela inquietações que nós temos dentro de nós, porque nós não conseguimos ter o nosso sono tranquilo. E aí também, nós já começamos o nosso dia, o quê? Irritados, intranquilos, aí chegamos em nosso trabalho, qualquer olhar mais acirrado a nós já... Será que a pessoa está me olhando desse jeito? Será que eu fiz algo errado e ela não quer falar comigo? E assim nós vamos no nosso dia a dia. Então já iniciamos com aquela inquietação. E já iniciamos também o nosso dia esquecendo de agradecer ao Pai por mais um dia de oportunidades encarnado para estarmos realmente colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Porque é o que ele nos recomenda, que ao amanhecermos, às vezes até mesmo antes de sair do nosso leito, já fazemos o agradecimento a ele por mais um dia de oportunidade na Terra, encarnado, né? Por mais esse dia de vida. E nós nos esquecemos de tudo isso. Ou então, se lembramos e fazemos, a primeira fechada no trânsito, nós já colocamos abaixo aquele propósito, né? Porque já ficamos irritados. No nosso trabalho, a primeira pessoa que vai ou nos alertar, ou nos pedir mais uma tarefa, então nós também já ficamos ali irritados. Nossa, tá vendo que eu estou cheio de trabalho, já me dá mais uma obrigação. E assim vai o nosso dia. Então, o que nós fazemos com esse nosso dia, né, que já começou com sono sem tranquilidade nenhuma? Então, isso faz com que nós já amanhecemos, já temos um dia cheio de tribulações. Aí, nessa intranquilidade do dia inteiro de trabalho, chegamos em nosso lar, às vezes a esposa ou o filho vem nos pedir alguma coisa, ou vem nos trazer mais um problema, nós já estamos com o pavio curto, e aí os nossos próprios familiares, nós também já despejamos um monte de nervosismo em cima deles, de uma impaciência, já falamos asperamente, já conseguimos magoar o nosso companheiro que está, ou a companheira que está em nosso lar.
ou o nosso filho, porque fez um pedido e nós não podemos atendê-lo. Tudo por quê? Pela nossa intranquilidade. Então, quando nós não conseguirmos aí ter o nosso sono, mesmo assim, vamos agradecer a Deus, vamos tentar nos manter o mais calmos e serenos possível, para nós não cometermos mais uma falha, de estarmos aí magoando os nossos irmãos, né? Ou mesmo em nosso trabalho magoando, falando palavras aí que não devíamos falar, né? Despertar sereno é o próximo item, né? Premiando o coração que se enriqueceu de experiências novas no contato com os benfeitores desencarnados. Então, nós temos aqui o item: paz na consciência, ausência de inquietações e remorso, sono tranquilo, despertar sereno. Porque quando nós conseguirmos, então, já ter um pouquinho dessa paz em nossa consciência, quando nós conseguirmos, então, fazer as nossas orações e ter um sono tranquilo, o nosso despertar vai ser o quê? Sereno. Nós vamos despertar tranquilamente, descansado da mente e do corpo. Então, nós temos tudo para quê? Para termos um dia bom, um dia para colocarmos em prática aí os ensinamentos do Mestre. Então, é isso que nós devemos tentar, pelo menos, fazer, porque às vezes nós temos toda essa serenidade, essa tranquilidade, mas nos falta o que? A paciência. Então, da mesma forma, um colega de trabalho nos pede algo, ou o nosso chefe vem e nos pede mais alguma tarefa daquele dia, e nós então já começamos a nos irritar, né? Aquela paciência que nós temos assim, curtinha. E isso vai nos trazer a intranquilidade para o nosso dia todo. Então vamos procurar, assim que nós nos despertarmos todas as manhãs, agradecer ao Pai pela oportunidade de mais um dia de vida, agradecer ao Pai pelo nosso trabalho, agradecer ao Pai pela nossa família, agradecer ao Pai pelo sol que nos ilumina ou pela chuva bondosa que limpa o nosso ar. Agradecer pelo frio, porque são necessários para nós, agradecer pelo calor nos dias quentes, porque tudo isso é necessário. Mas a nossa paciência, né, é pequenininha. Então nós vamos, com essa intranquilidade do nosso dia a dia, já nos deteriorando o nosso corpo físico, porque é ele que nós vamos atingir quando nós não temos essa paciência, essa tranquilidade, né? E também, quando nós conseguimos essa paciência, né, essa paz, essa ausência de inquietação, o sono tranquilo, despertar, nós então conseguimos o quê? Construção de preciosas amizades nesta vida extrafísica, né? Porque quando tudo isso ocorre, nós conseguimos ter amizades boas, não é isso? Agora, quando estamos irritados, intranquilos, o que nós conseguimos? Tem dia que nem nós mesmos nos suportamos, não é assim? A gente fala, hoje eu estou que nem eu mesmo estou conseguindo me suportar. Às vezes ocorre isso com a gente. Aí a gente pensa o seguinte, se eu não estou conseguindo me suportar, que dirá o meu irmão? Que dirá as pessoas do meu trabalho? Então, é isso, nós temos que estar bem conosco mesmo. Só nós vamos conseguir estar bem com nós mesmos, realmente praticando os ensinamentos do Mestre. Por quê? Todo dia vai ter alguém que vai nos fechar no trânsito, todo dia vai ter alguém no nosso trabalho que vai pedir uma tarefa a mais, todo dia vai ter alguém dos nossos familiares para trazer um novo problema. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, nós devemos que saber ultrapassar todos os nossos problemas com tranquilidade, com serenidade. Mas muitos podem estar dizendo, mas Vanilda, não dá. Dá. Quando nós tivermos a certeza que nós temos um Criador que nos quer ao seu lado, quando nós nos entregarmos e entregarmos os nossos problemas ao nosso co-criador Jesus, que está aí nos auxiliando sempre, basta nós pensarmos, basta nós fazermos as nossas orações. Nós nunca estamos sozinhos. Tem sempre alguém ao nosso lado para ajudarmos. Agora,
com a intranquilidade, o que nós fazemos conosco mesmo? Nós irradiamos, né? Em vez daquela luz bonita que o nosso perispírito faz, o que nós fazemos? Nós ficamos tão intranquilos, tão irritados, que como que os benfeitores espirituais vai conseguir nos trazer alguma dica de como nós vamos nos melhorar, de como nós vamos encontrar uma solução para os nossos problemas? Se nós, nem mesmo nós nos suportamos, não é assim? Então temos sempre que manter a tranquilidade, a serenidade, que é com isso, e fazer os nossos pedidos, as nossas orações, que é desta forma que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Quantos de vocês já não passaram por isso? Então, com problema, chega aquele problema, a primeira coisa, fica nervoso, fica naquela intranquilidade, não consegue resolver. Aí passa um dia, passa dois, quando a coisa começa a serenar um pouquinho, vem aquele clique na nossa cabeça. Poxa, a solução estava aqui e eu não enxerguei. Por que eu não enxerguei? A intranquilidade, aquela ansiedade imensa de resolver. Então nós esquecemos o quê? Esquecemos de fazer as nossas orações, esquecemos de entregar, de pedir ajuda ao alto. E é assim que nós vamos fazendo, né? Aqui nos diz também que a inimizade é uma brasa no coração humano. Queima, fere, abre chagas profundas, faz sangrar por muito tempo. E é uma situação. Quando nós criamos inimizades, o que nós irradiamos? Nós irradiamos ondas negativas. E recebemos da mesma forma essas ondas negativas. Ao passo, se nós formos criaturas boas, só praticarmos a bondade, realmente respeitarmos o nosso irmão como gostaríamos de ser respeitado, nós vamos estar o quê? Radiando bondade. Então nenhuma negatividade irá nos penetrar. Porque nós, como seres espirituais, nós somos imortais. Como seres humanos, com o nosso espírito, nós radiamos luz. Se nós radiamos luz, que escuridade irá nos penetrar? Nenhuma. É a mesma forma se nós imaginarmos essas lâmpadas acesas. Se nós colocarmos alguma luz escura nelas, nós não vamos conseguir penetrar essa luz. Então é isso que nós somos. Nós somos seres que irradiamos luz. Se nós mantivermos a nossa luz sempre irradiando, negatividade não irá penetrar no nosso perispírito, não chegará até nós. Então, é isso que nós precisamos ser. Ser seres que sempre emanamos luz, para nós termos essa paz na consciência. Para nós sermos esses seres bons, nós temos que praticar os ensinamentos de Jesus. Amar, né, ao próximo como gostaríamos que fôssemos amados, a Deus sobre todas as coisas e todos os ensinamentos do Mestre. E aqui nos faz também um alerta para nós, que nos diz o seguinte, que nós devemos sempre reconciliar com os nossos adversários. Com vista ao amanhã, a confraternização com os adversários, em outras palavras, a reconciliação com os inimigos, aconselhada por Jesus, apresenta vantagens de natureza espiritual imprescindível ao nosso progresso. Isso vem nos dizer o quê? Nós não fomos aconselhados pelo Mestre. Se antes de nós fazermos a nossa oração, se nós tivermos alguma contenda com o nosso irmão, que nós pedirmos perdão a ele, nos reconciliarmos com ele, para depois, então, nós estarmos aptos para fazer as nossas orações? Então, ele nos recomenda isso. Reconcilia com o teu irmão. Por quê? Se nós estamos aqui querendo o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso progresso moral e espiritual, se nós mantivermos contendas com nossos irmãos, nós vamos conseguir? Nós não iremos conseguir. Então, por isso que nos é recomendado, reconcilia com o seu adversário. Por quê? Para nós
estarmos bem conosco mesmo e atingirmos o nosso objetivo. Muitas vezes, nós não temos a oportunidade de reconciliarmos com os nossos adversários. Mas nós podemos o quê? Orar por eles. Porque um dia nós vamos estar juntos novamente. Isso é para a nossa evolução. Então, às vezes ocorre o seguinte: essa recomendação, enquanto aqui estivermos encarnados, é muito mais prático, é muito mais fácil. Para nós conseguirmos isso, então vem aquela palavrinha lá, perdão. Tão difícil para nós. Porque ofensas nós também praticamos. Ofendidos, às vezes somos. E nós não conseguimos colocar em prática o quê? O perdão. É isso que nos falta, porque a partir do momento que nós conseguirmos realmente perdoar aqueles que nos ofendem, mas não é aquele perdão da boca para fora, é aquele perdão que vem de dentro do coração. Nós vamos estar o quê? Rapidamente conseguirmos dar mais esse passo para a nossa evolução. Este perdão, gente, eu até trouxe um livro aqui do João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês, que nos diz o seguinte, no capítulo 21, por que o perdão? Perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós. Sem dúvida, é ter serenidade na consciência pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas. É ter certeza pela lei universal de que somente recebemos o que damos. Olha a frase, isolar-se dos fluidos. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, nós vamos estar sempre o quê? Emanando energias negativas. Por isso a recomendação, se nós realmente perdoarmos, nós vamos isolar, nós não vamos receber e nem emanarmos fluidos negativos. Então é o passo que nós temos que dar para nós realmente conquistarmos aqui essa paz em nossa consciência e ter essa tranquilidade, o sono tranquilo, o despertar sereno e a construção de boas amizades. Então, essa reconciliação com os nossos adversários, ela deve ser praticada por nós e principalmente enquanto aqui estivermos encarnados. Por quê? Porque quando nós passarmos para a vida espiritual, nem sempre vai ser mais prático nós encontrarmos com essas pessoas, com esses desafetos. E às vezes, quantas vezes ocorrem pessoas, espíritos, que se fixam aí na maldade, no ódio, e passam séculos e séculos ainda no plano espiritual nessas negatividades. Ao ponto que, se nós procurarmos perdoar e reconciliarmos com aqueles desafetos nossos, nós não vamos levar nada para o outro lado, para a nossa verdadeira vida da vida espiritual. Então, com certeza, o nosso objetivo da nossa evolução será mais rápido. Isso nós vamos atingir com maior rapidez. Por isso a recomendação, para nós não deixarmos nada. Então vamos procurar, às vezes é muito difícil. Agora, é difícil dos dois lados. Muitas vezes é difícil nós reaproximarmos de alguém que nós ofendemos, que nós magoamos, para pedir perdão. E muitas vezes, nós próprios, quando fazemos isso, não damos oportunidade das pessoas chegarem até nós novamente. Quantas vezes nós temos os desafetos e às vezes
passa anos e anos, a gente reencontra o quê? A gente ignora, faz de conta que... E às vezes a pessoa está ali nos olhando, procurando com o olhar, querendo nos se aproximar novamente. E nós o quê? Nós nos distanciamos. Então nós não estamos dando a oportunidade dessa reconciliação. Nós não estamos dando a oportunidade de perdoar e de fazer com que este nosso irmão também nos perdoe. E reconciliamos para chegarmos a esse objetivo, né? E isso aqui nos traz uma frase que nos diz o seguinte: reconciliemo-nos, pois, com os adversários de ontem e de hoje, se os tivermos, na certeza inabalável de que o perdão irrestrito, com o esquecimento de toda a falta, abrir-nos-á a porta que nos introduzirá mais tarde no santuário de luz da vida infinita. Então, mais uma vez, o alerta. A partir do momento que nós reconciliarmos com os nossos adversários, nós vamos abrir a porta que nos introduzirá mais tarde no santuário da luz da vida infinita. Essa recomendação é justamente para nós tentarmos o mais rápido possível nos reconciliarmos com os nossos irmãos, para que nós possamos então acender a nossa luz, porque nossa vida como espírito é imortal, é infinita, e nós necessitamos de atingir esse nosso objetivo. Nós necessitamos do progresso moral, do nosso progresso espiritual. E isso, quando estamos aqui encarnados, é a prova que nós temos no nosso dia a dia. Porque tudo isso que nós dissemos já é do nosso conhecimento. É que nós não temos essa lembrança, porque nós trazemos. Nosso espírito traz toda essa carga, todos esses ensinamentos. Porque se nós vivemos enquanto Cristo aqui estava, nós aprendemos com Ele. Nós chegamos a ver o exemplo do Cristo, mas nós não conseguimos ainda nos recordar e não conseguimos ainda, então, praticar esses ensinamentos. Se nós não conseguirmos, o Pai bondoso que é, que nunca nos desampara, que sempre está ao nosso lado, Ele irá nos dar novas oportunidades. Então, nós dissemos isso para quê? Para que nós não nos desesperemos. Porque às vezes, tem pessoas que errou, não tem mais condições de reconciliar. Por inúmeros motivos. Às vezes não encontra mais com essas pessoas, às vezes a pessoa já foi para o plano espiritual. Então não iremos nos desesperar, porque o Pai é bondoso. Ele irá nos dar novas oportunidades para que nós, então, consigamos reconciliar com todos os nossos adversários. Então vamos passar para as perguntas. A evolução que nós tivemos, né? A gente vê que ainda é muito pequena, né? Nós temos já um despertar maior. Porque se nós formos lembrar lá atrás, na época do primitivismo aí, nós errávamos, né? Ou mesmo na época do Cristo. Porque nós... Mas se nós formos até lá,
porque nós evoluímos tanto a nossa parte intelectual, o nosso intelecto, como o nosso lado moral. Só que hoje nós estamos o quê? A nossa inteligência está mais avançada do que a nossa moral. Então, nós ainda falhamos. Se nós formos observar, né, desde lá do primórdio, da época ainda do Cristo, nós colocávamos os nossos irmãos, quando errava, quando cometia algum erro, o quê? Para os animais comerem, né? Então, ainda hoje, nós temos situações que faz nos lembrar ainda desse tempo. Nós melhoramos? Melhoramos. A humanidade, hoje com os meios de comunicação, tudo, a gente nota a tecnologia, houve um avanço. Mas se nós formos avaliar o nosso lado moral, ainda está muito distante do intelectual. Necessitamos muito mais ainda evolução do lado moral. Não concorda? São pontos... Nós podemos ter avançado, mas será que é muito assim? Nós avançamos sim, não estou dizendo que não, mas o nosso lado moral ainda está muito aquém do intelectual. O intelectual avançou muito, né? O moral ainda está um pouquinho a desejar. Evoluímos, mas não tanto. Sim, nós tínhamos as leis de Deus, que toda a época teve. As leis dos homens, que as leis de Deus são imutáveis. E isso nós temos desde lá de trás. As leis dos homens mudam de acordo com a nossa evolução. Só que essa evolução, porque antigamente nós não tínhamos que viver nessa sociedade que nós vivemos hoje. Então nós vamos modificando as nossas leis, as leis humanas, de acordo com o nosso progresso, de acordo com a nossa evolução. Mas desde lá de trás, nós temos o quê? As leis imutáveis, que é as leis de Deus. E nós não conseguimos ainda fazer o quê? Essas leis, nós não conseguimos praticá-la ainda. Melhora um pouquinho. Se a gente consegue desenvolver esse aviso para perto de nós, esse inimigo que nós observamos, nós vamos ter um problema. Com certeza. Essa problemática toda que nós vemos no dia a dia, das brigas, das discussões, das mortes, são coisas de tendências que a gente ficaram no passado. Isso, traz do passado, traz das vidas anteriores, e muitas vezes não sabemos por quê, né? Muitas vezes nós encontramos com pessoas que a gente, assim, sabe que nunca viu, mas sente um sentimento ruim, espontâneo, né? A gente sente e fala, nossa, uma antipatia assim gratuita que a gente fica, por que isso? Né? Tudo isso vem demonstrar o quê? É lá de trás, né? E às vezes ao contrário, né? Às vezes tem pessoas que chegam em nossas vidas que nos proporciona coisas boas gratuitamente. A gente fala, nossa, beleza e tal, né? Então também são as pessoas boas que nós convivemos no nosso passado, que está aí, né, na luta conosco, nos auxiliando. Alguma pergunta a mais? Alguma outra colocação, Sr. Jurandir? Sim. Sim. Quando nós estamos em paz, né, com nós mesmos, quando nós estamos bem, sereno, tranquilo, nós irradiamos tanta luz que as negatividades não conseguem chegar, né? As influências negativas não conseguem nos atingir. Por isso que Jesus já recomendava, e nós vemos o Evangelho no Lar, como o senhor alertou, né? Hoje a recomendação é que nós já temos essa recomendação de fazermos as nossas orações todos os dias, né? A nossa particular, mas o Evangelho no Lar é muito necessário. Pelo menos uma vez por semana, com todos os familiares, né? Para nós criarmos o que também dentro do nosso lar? Uma cúpula de luz, uma energia boa. Porque quando nós estamos irradiando muita luz, nada nos atinge, nenhuma negatividade. Então nós vamos ser mais tolerantes, mais pacientes. Assim? Então, e as energias negativas não conseguem chegar, não conseguem penetrar.
Sim, pelo sono. Mais tranquilo. Exatamente. Por isso que nós recomendamos também, né, que antes de dormir fazemos o quê? Aquelas nossas orações. Como é recomendado também para nós sabermos aquilo que nós assistimos na televisão. Porque conforme o programa que nós estamos assistindo ali na televisão, nós estamos atraindo o que para o nosso lado? Né? Se estamos assistindo algo de violência, estamos atraindo espíritos que têm esse... Aí o que acontece? Vamos dormir e tal. A hora que nosso espírito vai passear, né? As companhias que estão ao nosso lado, que já estavam ali conosco. Então, muitas vezes a gente dorme, volta intranquilo, né? E às vezes vai em locais que não deveríamos ir e continuamos o quê? Com aqueles espíritos que têm aqueles mesmos pensamentos daquilo que nós estávamos assistindo. Por isso que a gente recomenda a pessoa saber muito bem ao que ela se liga, porque é o nosso pensamento. Se nós assistirmos um filme bom, com certeza, né, nós vamos estar numa situação mais tranquila, vamos ter uma noite mais tranquila. Né? E sabemos que os obsessores nossos, porque todos nós temos aqueles espíritos que estão ali, né, a partir do momento que nós, então, dormimos, eles ficam ali, ó, ficam na espreita, né? Esperam uma oportunidade para nos atingirmos. Quando nós nos mantemos em tranquilidade, em bons pensamentos, em paz, em vibração, eles não conseguem nos atingir, não. E às vezes tem espíritos que ficam, ó, anos e anos ali, esperando a oportunidade de uma intranquilidade, de uma impaciência, que aí é onde você abre a guarda, onde consegue nos atingir. Então, por isso que nós devemos sempre nos manter, por pior que seja o problema, tentar manter a calma, a tranquilidade, pedir ajuda ao alto, que ela vem, com certeza ela vem. Nós nunca fomos desamparados e nunca seremos desamparados. Basta nós termos aí o pensamento positivo e estar sempre ligado em Deus, né, gente? Porque às vezes as pessoas, mas a gente não tem muito tempo. Como não tem tempo? Você está indo para o trabalho, faz oração em pensamento. Você está num elevador, vai fazendo suas orações. Você está no metrô, por que não? É o pensamento que você se liga com o alto. Então nós temos muito tempo, sim. É só precisamos aproveitar. Com certeza, com certeza. Eu fecho de cabeça. Vamos agradecendo então mais uma vez a oportunidade que nós estamos aqui, mais um aprendizado, né? Essa comunhão fraterna que nos une assim todas as quintas-feiras. Então nós temos uns momentos também para nossas reflexões. É importante que todos leiam as obras que nos falam mais ao espírito, né? Ao nosso coração e ao nosso espírito, para nos elucidar. E os conhecimentos da Terra são importantes para a nossa vida de relação, na nossa vida de dia a dia, mas nós não devemos esquecer que os nossos espíritos são imortais. E nós vamos voltar para a pátria real, a pátria do espírito, e um dia nós estaremos com novas missões, né, com novos compromissos. Hoje nós estamos na Terra e agradecemos a Deus. Então nós vibramos por todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que ainda estão na ignorância, aqueles que não receberam ajuda, que nós temos recebido através do estudo do Evangelho, através das orientações que Jesus nos passa, através de todas as casas e todos os nossos irmãos encarregados de passar as mensagens do Evangelho. Mas muitos irmãozinhos nossos ainda estão na ignorância, muitos irmãos nossos estão passando fome, muitos irmãozinhos nossos estão doentes. Nós vibramos para que seja atenuado os problemas de todos os nossos irmãos de humanidade. Vibramos pelos dirigentes das nações, para que sejam tocados também no coração, com compromissos que adquiriram na condução dos seus povos, iluminando os seus pensamentos, os seus corações, para que as suas ações sejam o mais benéficas possível, envolvendo toda a coletividade
que lhes tocam. Nós vibramos pelo nosso país, pelos nossos homens públicos, pela nossa natureza exuberante, que seja preservada, que as leis realmente sejam cumpridas e que nossos homens sejam tocados pelo compromisso, pela responsabilidade da função que cada um tem e mantém por vontade divina, porque todos nós nada temos, tudo pertence a Deus. Que Jesus ampare e proteja os homens de boa vontade da nossa terra, ilumine o caminho de todos aqueles que estão trabalhando, até mesmo no anonimato, pelo progresso do nosso país, na ciência, nas artes, no campo da medicina, enfim, em tudo que traga o conforto e a paz para os homens, e a saúde, tão importante. Nós vibramos pelos irmãozinhos nossos, que estão pelas ruas, pedindo muita luz no caminho de todos, e a proteção que virá através dos corações bondosos. Nós vibramos pela nossa juventude, pedindo a Deus a sua proteção, a proteção da nossa mãe espiritual, nossa querida mãe Maria de Nazaré, para todos os jovens, principalmente aqueles que estão envolvidos com as drogas, a dependência terrível, dependência química, que tem tirado das atividades econômicas tantos jovens tão importantes para o nosso país, para o progresso do nosso país. Jesus ilumina o caminho de todos esses homens, de todas as pessoas que estão trabalhando com afinco, principalmente a espiritualidade, os jovens da espiritualidade que estão atuantes a favor da nossa juventude. Nós vibramos pelos irmãos que se encontram nos hospitais, para que tenham atenuado as suas dores, muita paz, muita luz nos seus corações, avivando a sua fé, e envolvendo também todos os servidores desses locais, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles encarregados em dar cobertura, assistência, auxílio direto a esses nossos irmãozinhos, que façam com muito amor, como se fosse um ser muito querido da sua família. Nós vibramos pela nossa infância, pedindo muita proteção aos lares, às famílias, para que o amor supere todas as dificuldades. Que Jesus esteja em todos os lares. Que a paz do Senhor envolva a nossa casa do caminho, como todas as outras casas de Jesus. Agradecemos a presença dos amigos espirituais, dos trabalhadores do bem, da sua seara de amor, que estão aqui conosco e envolveram todos os nossos irmãos nesta noite. E que essa paz continue e perdure nos nossos corações, que nós não esqueçamos disso, estando ligado aqui com nossos amigos na nossa casa do caminho. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho até esta parte. Vamos então colocando nossos pensamentos no mesmo padrão vibratório até o término do trabalho da assistência espiritual. Estejam com Jesus e que essa semana seja de muita paz e que o repouso e o lazer seja muito bom para todos. Que assim seja.